que é advogado com atuação na área do direito previdenciário do escritório Paese Ferreira. Agradeço também a Bruna Bedin, que é advogada, nossa consultora aqui da Associação dos Enfermeiros. Vou passando a palavra, então, primeiro para a doutora Valdete. Enfim, ela tem um outro compromisso daqui a pouco, então vamos iniciando com ela. Bem-vinda, doutora Valdete. Bem-vinda, estão me ouvindo todos? Sim. Obrigada pelo convite, pela oportunidade de participar aqui. Eu só não sei, Maria Lúcia, como é que é a dinâmica, porque tem várias pessoas para falar, né? É para eu me apresentar só agora ou já falo um pouquinho? Não, eu acho que pode falar um pouquinho. A gente também não falei como é que a gente vai fazer a dinâmica. Eu penso que 10, 15 minutos para cada palestrante. E aí depois a gente abre, então, para as perguntas, para os questionamentos. Tá bem, beleza. Eu acho que não vou nem usar todo esse tempo e vou explicar por quê. Porque a gente vai discutir aqui hoje o tema 709 do STF, que é a questão da aposentadoria especial, que é uma matéria especificamente previdenciária, não é a área que eu atuo, e a gente tem aqui especialistas como a Sonilde, por sinal eu estou curiosa para ouvi-la. Eu vou ficar, meu próximo compromisso, Maria Lúcia, é às 13h30. Eu vou ficar até às 13h30, justamente porque eu quero ouvir todo mundo e aprender um pouco com vocês, e, portanto, a minha fala aqui é uma fala mais genérica. Assim, da percepção que eu tenho, que eu quero dividir com vocês, de que existe um movimento muito organizado de destruição do sistema de seguridade social, e isso significa destruir, inclusive, as possibilidades de acesso à aposentadoria. E é lamentável, mas nos revela que... Ontem ainda estava falando sobre isso, né? Não adianta tirar alguém de determinado posto de poder, né? Não adianta nós brigarmos para, por exemplo, tirar quem está hoje ocupando o cargo de presidência da República, porque isso não vai ser suficiente para resolver os nossos problemas. E acho que essa decisão do STF que nós estamos discutindo nessa reunião aqui hoje revela exatamente isso. E tem sido assim, a atuação do STF tem sido nesse sentido, a atuação do parlamento tem sido nesse sentido. Inclusive, eu queria chamar a atenção de vocês para o fato de que, na pauta de amanhã, tanto na Câmara quanto no Senado, estão sendo discutidos textos de conversão das duas medidas provisórias que foram feitas por esse governo, e as duas têm questões relativas à previdência e à proteção à saúde. A 927 tem aquela regra específica para os profissionais da saúde, autorizando a extensão de jornada, e o texto de conversão da 936, que já está no Senado, e só ganha esse acréscimo no Senado, ou seja, isso não foi discutido na Câmara dos Deputados. Eu acompanhei a discussão na Câmara do texto de conversão da MP 936, não tinha nada sobre isso. Agora, quando chega no Senado, eles incluíram um artigo que autoriza planos de previdência privada a gerirem e a pagarem, mediante convênio com o INSS, os benefícios previdenciários, inclusive a aposentadoria. Por que eu estou falando disso, né? Porque, na verdade, tudo são variações do mesmo tema. Quando o STF diz que não é possível manter uma aposentadoria especial em razão de um evento relativo a outra relação de trabalho, o que ele está fazendo é limitar as possibilidades de acesso aos benefícios previdenciários de quem já contribuiu uma vida inteira para ter esse acesso. E aí a gente está, na verdade, invertendo a lógica que é a lógica que está lá na Constituição de 88, que é a lógica justamente de construir uma rede de solidariedade e de, portanto, seguridade social. Esse é o projeto da Constituição de 88. Então, quando a gente fala dessa decisão do STF, ou de outras que vão no mesmo sentido, a gente está, na verdade, tratando de um movimento articulado, e a minha fala aqui é nesse sentido. Não é sobre os termos específicos da decisão, mas é para tentar colocar em discussão essa questão que para mim é muito séria, talvez seja o que há de mais sério acontecendo hoje, e é um movimento muito bem articulado para destruir o sistema de seguridade social no país e para abrir um nicho econômico para essas empresas de previdência privada. E se a gente for olhar, são 3 bancos no Brasil, o Banco do Brasil, o Itaú e o Bradesco, que gerem os 10 maiores fundos de pensão e previdência privada que operam aqui no país, ou seja, existe um movimento articulado dos 3 poderes do Estado para beneficiar esse setor, né, que é um setor das instituições financeiras, e esse nicho econômico da previdência
privada. Esse já foi o objetivo da Emenda Constitucional 113. Eu lembro que eu participei de inúmeros debates junto com a Sonilde, por exemplo, em que a gente dizia exatamente isso. Olha, para além de toda a perversidade das regras que estão sendo propostas, prestem atenção, existe aqui uma intenção deliberada de destruir o sistema de seguridade pública, de saúde pública, de previdência pública, para abrir um nicho econômico que ainda não está sendo suficientemente explorado na visão do capital dentro do nosso país. E até é interessante da gente perceber que há uma certa miopia na forma de encarar essa discussão, inclusive por parte daqueles que são críticos a essa destruição do modelo de sociedade que nós conseguimos edificar lá em 88. Eu digo isso porque, na época em que a Emenda Constitucional 103 foi discutida, vários setores da chamada esquerda, do movimento sindical, comemoraram o fato de que ficou excluído do texto a ideia de instituir um regime de capitalização, como se isso fosse uma grande vitória. E eu me lembro que na época a gente já discutia isso. Olha, não há necessidade, na verdade foi uma vitória de pirro, porque não há necessidade de colocar na Constituição que haverá um sistema de capitalização no nosso país, basta destruir a Seguridade Social, basta destruir a Previdência Social, a Previdência Pública. E é o que decisões como essa acabam fazendo, porque na medida em que a contribuição tem que continuar sendo dada, mas o acesso ao benefício é dificultado ou impedido por uma decisão judicial, o que a gente tem é um desestímulo a que as pessoas sigam contribuindo para um sistema de seguridade pública e migrem para um sistema de seguridade privada. E aí é terrível, porque isso é o fim da ideia que nós conseguimos construir a partir de 88 de Estado Social. E a outra questão que eu quero chamar muita atenção de vocês também e acho que é importante a gente discutir, porque a gente tem agora um movimento muito interessante até de convite às pessoas que vão para as ruas ou que façam frentes amplas em favor da democracia, denunciando um fascismo do atual governo, denunciando uma estratégia de destruição do tecido social por parte de quem ocupa a presidência da República. E tá tudo certo, não tem problema nenhum, mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é que, enquanto a gente faz isso, enquanto a gente olha para esse fascismo escancarado, outras questões estão passando ao largo da nossa análise crítica, e são questões muito mais sérias. Essas sim estão promovendo a destruição do que a gente entende por Estado Social. E aí, o que eu quero, assim, referir aqui com mais precisão é que existe um silêncio eloquente em relação a isso. Quer dizer, podem reparar, qualquer bobagem que seja dita ou que seja feita, ou, enfim, aquele vídeo da reunião ministerial, aquilo roda nas redes de TV e nos jornais por muito tempo, e as pessoas falam daquilo e chamam comentaristas. Ninguém está falando sobre essa decisão do STF, ninguém está falando sobre o reiterado desmanche desse sistema de seguridade. Ninguém está falando sobre essa regra que foi enxertada na MP 936 para dizer que os benefícios previdenciários vão ser geridos por empresas privadas. Quer dizer, é um escândalo que não tem nada a ver com o objeto da MP 936 e não há uma única linha nos jornais ou nas TVs em relação a isso. Por quê? Porque aqui existe um compromisso. Então, é muito fácil, né, que esses mesmos veículos de comunicação e que mesmo quem preside a Câmara de Deputados, quem preside o STF, quem preside o Senado, diga devolvo a MP que intervém nas universidades públicas porque não admito autoritarismo no país, ou faça um Twitter, como o Rodrigo Maia cansa de fazer, dizendo, basta de autoritarismo, vamos combater o fascismo, mas na sua atuação concreta, eles estão contribuindo para essa lógica fascista. Porque o que é a lógica fascista? É a lógica de eliminação do outro. É a lógica de um governo que escolhe quem pode viver e quem não pode viver. E quando a gente destrói o sistema de seguridade, que a gente sabe que é o sistema que garante uma velhice com o mínimo de dignidade para quem depende do trabalho para sobreviver, o que nós estamos fazendo é justamente a aposta nesse sistema fascista, que beneficia as instituições financeiras, que beneficia, portanto, quem tem condições de fazer um plano de aposentadoria privada e que deixa ao completo desamparo quem não tem essa possibilidade. Então, isso é muito grave, especialmente num país que é um país capitalista, em que as pessoas precisam trabalhar para sobreviver. Todo esse movimento, com a concordância tácita e perversa dos três poderes de Estado e da mídia, e com esse silêncio que acaba deixando um pouco
manetadas as entidades sindicais e um pouco sem saber mesmo como atuar, isso precisa ser denunciado, precisa ser enfrentado. E me parece que não tem como analisar essa decisão do STF senão dentro desse contexto maior. Porque uma coisa que a gente precisa sempre pensar é por que as pessoas trabalhariam, né, depois de aposentadas. Eu sempre penso que temas como esse, dessa decisão que a gente trouxe para análise aqui, precisam ser analisados antes de tudo com essa pergunta: por que numa sociedade em que o trabalho é obrigatório e que muitas pessoas contam o tempo que estão trabalhando para acabar a jornada, para poder viver fora do trabalho, por que numa sociedade como essa as pessoas trabalhariam depois de ter aposentadoria? Porque se a gente for pensar, a lógica de raciocínio da decisão do STF não é completamente equivocada. A pessoa já se aposentou com uma aposentadoria especial porque ela está voltando para trabalhar numa atividade insalubre ou perigosa. Agora, a questão é, a escolha? Será que essas pessoas estão trabalhando porque elas gostam? É evidente que se as pessoas seguem trabalhando após ter obtido uma aposentadoria especial é porque elas necessitam do trabalho para sobreviver com o mínimo de dignidade. E é sob essa perspectiva, me parece, que o tema precisa ser analisado, e essa é uma perspectiva que coloca a ideia de Estado Social na centralidade das nossas discussões. O que está em jogo, olhem que interessante, né? O que está em jogo quando a gente examina essa decisão específica é toda a construção que a gente fez, toda a tentativa que a gente fez lá quando teve abertura democrática de construir um Estado menos desigual, um Estado capitalista, mas um pouco menos desigual. E falhamos, e não falhamos só por obra desse último governo, falhamos porque estamos falhando há muito tempo. Eu lembro de uma fala de um outro debate que nós tínhamos na época da reforma da Previdência, lá na URGS, eu acho, Sonilde, em que a Sonilde fez o levantamento de todas as alterações que a Previdência sofreu, desde a Constituição de 88, todo o desmanche que foi sendo operado já iniciado na década de 90. Quer dizer, a gente vem de um histórico de desrespeito a quem trabalha. A aposentadoria, ela tem que ser alcançada para a pessoa que ainda tem saúde e condições de realmente parar de trabalhar. E ao contrário disso, o que a gente está fazendo é precarizando cada vez mais o acesso e as condições para a obtenção desse benefício. Então, vejam que a gente tem um grande desafio pela frente. E eu paro por aqui, Maria Lúcia, como te disse, quero ouvir os demais, porque quero aprender mais sobre esse tema também. Obrigada. Obrigada, nós que agradecemos, doutora Valdete, sempre falando dessa forma lúcida, dessa forma clara, né? Um momento bastante complicado, um momento de desmonte, um momento da maior crise sanitária, eu acho que a gente vem passando agora das últimas décadas, e desmonte do SUS, né? Então, acho que nada é por acaso, né? Nada é por acaso. Mas vamos, então, passando agora para a doutora Sonilde. Doutora Sonilde, por favor, bem-vinda. Tá bem, boa tarde a todos. Obrigada pelo convite. É um prazer poder, de alguma forma, colaborar com um tema tão relevante, né? Especialmente agora, quando a gente está passando por uma pandemia, e esta decisão poderá impactar, inclusive, com a saída de pessoas no momento que há maior necessidade de implementação no sistema de saúde. Eu acho essa questão, eu não esperava outra decisão, né, do STF, considerando as alterações que foram feitas pela emenda constitucional 103, o que é um absurdo, que tirou totalmente a natureza do benefício especial, porque a partir do momento que se coloca a idade mínima, tira totalmente a finalidade para a qual é esse tipo de benefício que tem esse diferencial em relação aos demais benefícios. Essa decisão do STF vem bem dentro disso que a Valdete estava falando, a gente já conversou outras vezes, porque é uma falácia que a preocupação é... Vejam bem, olha, e até lá no voto, em certo momento se diz, olha, a preocupação aqui, a preocupação principal é a saúde do trabalhador. E o Estado, para compensar este trabalho que foi mais desgastante, o Estado permite que esse trabalhador se aposente precocemente e o Estado vai custear o benefício desse trabalhador em função da proteção à sua saúde. Bom,
Isso só seria verdadeiro se o Estado conseguisse manter o padrão salarial da pessoa que está trabalhando, porque nós temos o teto máximo da Previdência, é R$ 6.101. Então, se a gente pegar profissionais que estudaram, que investiram em educação, em treinamento, que têm uma excelente experiência, não está havendo uma interferência na liberdade profissional, mas essa pessoa só pode trabalhar em outras atividades que não são insalubres. Quer dizer, como ela vai desenvolver o seu potencial até em benefício da sociedade, ou muitas pessoas que não têm outras habilidades, a não ser aquelas para as quais foram treinadas profissionalmente. Então, duas coisas se denotam desses fundamentos. O primeiro é que a pessoa não vai ter uma compensação adequada em relação ao pagamento do valor da aposentadoria, especialmente agora com a emenda constitucional, que alterou também o valor do benefício, que vai ser 60% da média, mais 2% por ano, excedente a 20% também, o que vai fazer com que o benefício nem seja mais como era antes da mudança da lei, que era 100% da média das 80% maiores contribuições. Ok, mas essa decisão também, além então são essas duas falácias. A primeira é que o Estado não vai fazer a devida compensação se ela parar de trabalhar, e a segunda falácia é que o benefício é em proteção à saúde, porque se assim fosse, o que seria proibido seria o trabalho. Mas, na verdade, o que é proibido é a percepção do benefício. Então, aqui se denota que o principal fundamento é financeiro, é econômico, é o corte do benefício, a redução do custo para a Previdência Social. Bom, mas eu não sei, Maria Lúcia, agora eu vou falar, eu acho, o que foi as duas teses, porque eu acho que nem todo mundo é do direito que está assistindo, né? Em que consistiu, na verdade, foram firmadas duas teses. A primeira tese é aquela discussão da constitucionalidade ou não do dispositivo da lei que dizia que não pode continuar ou voltar à atividade insalubre aquele que se aposenta pela aposentadoria especial. A primeira tese formada foi essa, então, é que é constitucional e, portanto, tem que se afastar das atividades insalubres a partir do momento da implantação do benefício. A segunda tese formada é que aqui, durante o pedido de aposentadoria, o trâmite do processo administrativo ou do processo judicial, quando a pessoa pede aposentadoria e ela continua trabalhando na atividade especial porque ela não sabe se vai ser concedida ou não a aposentadoria, esse período ela tem direito a receber todos os valores acumulados. Por quê? Eu acho que eu também tenho o microfone ligado. Então, a segunda parte da tese, ela diz o seguinte, que desde a data do requerimento até a efetiva implantação do benefício, o segurado tem direito a receber esses valores. Então, isso não poderia ser de modo diferente, porque a pessoa, quando ela requer o benefício, ela não sabe se vai ser concedido. Imagina se ela para de trabalhar, o benefício na Previdência Social muitas vezes demora bastante tempo, um processo judicial pode demorar 4, 5 anos, e imagina se chega lá no final do processo e é indeferido o benefício, ela já se afastou antes. Então, esse período fica assegurado. Bom, dessas duas teses firmadas, é importante referir que essa decisão ainda não transitou em julgado. Então, tem algumas questões que ainda ficaram omissas, que talvez venha a ter embargos de declaração para complementar e explicitar alguns detalhes que não foram especificados. Mas o que a gente já pode retirar dessa situação, e que eu acho que é a pergunta de todo mundo, o que vai acontecer agora com quem está trabalhando, são várias situações, quem está trabalhando em atividade insalubre já é aposentado, quem entrou com pedido no INSS e está em análise, e quem tem um processo judicial. Então, primeiramente, o que vai acontecer com quem está aposentado por processo que já terminou, já está concluído,
e está trabalhando na atividade especial. Após o trânsito em julgado dessa decisão, essa pessoa não poderá mais ter concomitantemente a atividade com a aposentadoria. Só que, veja bem, e aqui tem uma questão que eu penso que quem tem um processo judicial teria que ter uma ação rescisória. O INSS teria que entrar com uma ação rescisória para poder desconstituir um benefício que já foi concedido, para depois, então, notificar o trabalhador para que ele possa apresentar essa defesa. Na instrução normativa, ela diz que para a cessação do benefício precisa oportunizar um contraditório. Bom, mas o que deve fazer quando for implantado o benefício? Então, quem já tem ação, já está recebendo, me parece que teria que ter ação rescisória. E depois a notificação do INSS para propiciar a defesa. Mas quem está com o processo tramitando, e a partir do momento que seja implantada ali a segunda tese, foi implantado o benefício no INSS, ou foi implantado na Justiça, nesse momento a pessoa terá que aí fazer a opção, mas antes de fazer a opção, eu quero sinalizar com algumas alternativas, porque é equivocado dizer, e muitas pessoas estão me perguntando, mas agora vou ser demitida, o empregador pode automaticamente, meu contrato vai terminar? Não, porque a decisão, ela não extingue, a decisão do STF, ela não extingue o contrato de trabalho. O que ela faz? Ela diz que não é possível a permanência em atividade insalubre a partir do momento que vai usufruir o benefício de aposentadoria especial. O que o segurado tem que fazer? Me parece que a primeira coisa é tentar, junto ao empregador, fazer uma alteração contratual, ou uma troca de setor para atividade não insalubre, ou alteração funcional, porque na medida em que não haja a exposição permanente, ele pode trabalhar em atividades, por exemplo, quando há intermitência, quando há eventualidade na atividade, por exemplo, mescla com outras atividades que não tenham o contato direto, ele poderá continuar, por exemplo, no mesmo setor, mas desde que não tenha a exposição de modo permanente. Segunda questão, ele poderá ainda, mas o empregador ele não é obrigado a aceitar esta alteração, ele vai solicitar ao empregador e tentar negociar. Não feito isso, tem uma outra alternativa que pode também ser ventilada, que é aquele permissivo que entrou com a reforma trabalhista em 2017, que permite que o trabalhador e o empregador, quando é interesse das duas partes a terminação do contrato, que se faça um acordo. O que esse acordo possibilitaria? Possibilitaria que o empregado recebesse pelo menos 20% sobre o fundo de garantia, porque a indenização do fundo é pela metade. Não chegando a nenhuma dessas duas hipóteses, não conseguiu fazer uma negociação, não conseguiu fazer um acordo, se o interesse das duas partes for a terminação contratual, aí vai ter que se dar a terminação pelo motivo da aposentadoria. E, neste caso, o empregado não faz jus, ele não tem direito à multa de 40%. Ele perde essa multa de 40% sobre o fundo. Bom, mas ele vai poder sacar o fundo, ele pode sacar o fundo pelo motivo da aposentadoria, porque qualquer tipo de aposentadoria, ele permite uma possibilidade legal para o saque do fundo de garantia. Mas, nesse caso, se ele optar pela continuidade nos exatos termos como foi concedida a aposentadoria, ele teria esse prejuízo. Ele tem os outros direitos trabalhistas, como férias vencidas, férias proporcionais, 13º, ok, mas ele não vai ter a multa de 40%, que é bastante significativo na medida em que muitos trabalhadores têm muitos anos de trabalho nessas atividades. Bom, ou ele pode optar por cessar o benefício, e aí ele recebe até aquela data, desde que fez o pedido lá no administrativo, até essa data, e aí ele opta por cessar o benefício e segue trabalhando na atividade insalubre, se não for vontade, se ele não optar por ter o benefício neste momento. Bom, e o que acontece com quem está com o processo no INSS e está em análise?
Nesse momento, não precisa fazer nada, porque tem que aguardar se o benefício vai ser deferido ou indeferido. Se o benefício for indeferido, ele vai ter todo o caminho do processo judicial. E se o benefício for deferido, aí ele se depara com essa situação que eu apontei. Aí ele vai ter que ver ou muda as condições, ou faz um acordo e sai, ou abre mão da aposentadoria, recebe os atrasados até ali, e dali para frente segue trabalhando. Nos processos judiciais, eu já vou encerrar minha fala, nos processos judiciais, nós temos duas situações, porque nós temos pessoas que estão recebendo através de antecipação de tutela, que são pessoas que entraram discutindo o processo judicial, já teve sentença, foi deferida, foi implantada provisoriamente o benefício, esses benefícios não são definitivos, eles dependem do julgamento final do processo, e estão recebendo por antecipação de tutela. O que vai acontecer com esses? Nesse momento também, eles não precisam fazer nada, porque é apenas provisória a concessão, e eles terão que aguardar o término do processo. Se chegou lá no final do processo e for ratificada essa antecipação de tutela, ou seja, sim, foi concedida a aposentadoria especial, neste momento da implantação definitiva, vai receber todos os atrasados e vai decidir se continua trabalhando ou se cessa a partir dali. Se chegar lá no final do processo e for indeferido, não foi concedida a aposentadoria, essa questão se tem que devolver ou não esses valores que recebeu por medida provisória, por medida de antecipação de tutela, ele também foi objeto de tese jurídica no STJ. No STJ disse que quando decorre de decisão precária, tem que devolver esses valores. Só que essa tese ela está agora para ser julgada, uma revisão dessa tese, tem uma proposta de revisão dessa tese, porque já tem decisões no sentido de que a pessoa que recebe de boa fé, como é esse caso, ela não precisaria devolver. Então, essa questão, se tem que devolver ou não, para quem está recebendo através de antecipação de tutela, tem que aguardar a revisão dessa tese do STJ, para a gente decidir se tem ou não no caso de improcedência da ação. Então, a gente pode resumir em dois casos, quando que teria que devolver valores. Primeiro, se depois da concessão a pessoa continuar trabalhando nas exatas condições de trabalho, que aí ela não pode ter concomitante, ou se o processo for julgado improcedente na justiça e ela até então vinha recebendo por antecipação de tutela. Acho que tem mais coisas para falar disso, mas eu vou ficar por aqui para dar oportunidade também para os demais palestrantes. Muito obrigada, doutora Sonilde. Colegas, a gente está numa situação bem delicada, bastante delicada nesse momento, assim, né? A gente vai ter que pensar, né, muito, mas vamos, então, vamos passar para o doutor Cristiano, então, que é o advogado que atua junto ao escritório Paese Ferreira, e depois a gente abre, então, para o debate. Acho que as pessoas já podem ir fazer as perguntas aqui pelo chat também, e a gente vai reunindo as perguntas e vai fazendo os questionamentos. Então, doutor Cristiano, bem-vindo. Bem-vindo, meu boa tarde a todos e a todas, né? Aqui manifesto primeiramente minha satisfação pelo convite e pela lembrança, né, do nosso nome nesse debate, nessa conversa, e principalmente referente a esse tema tão importante que é para todos os trabalhadores da saúde, né, a questão da aposentadoria especial, um direito previsto, né, na legislação, no mínimo desde o ano de 91, né, também lamento aqui a decisão do STF no sentido, né, de fazer o trabalhador da área da saúde ter que optar entre a concessão da aposentadoria especial ou a continuidade do seu trabalho, né, do vínculo laboral. Com essa decisão, o STF está sendo muito claro nessa
nesse sentido, nessa decisão, uma decisão que nós não temos nada a comemorar, uma decisão totalmente contra o espírito da Constituição Federal de 88, né? Uma decisão que veio a ser totalmente na contramão dos direitos sociais, com aquilo tudo que foi conquistado com a Constituição Federal de 88, direito ao trabalho, né, direito ao salário justo pela prestação do seu serviço, né, que correspondesse exatamente à garantia da sua subsistência. E como já dito anteriormente pela doutora Valdete, pela doutora Sonilde, que me antecederam, hoje as pessoas elas não trabalham porque elas querem. A aposentadoria, de fato, não garante ao segurado da Previdência Social uma qualidade de vida compatível com a sua, né, o seu custo, digamos assim, de vida que ele tem enquanto na ativa estava. Então, a pessoa que continua trabalhando aqui, depois de aposentada, ela não está acumulando, né, valores, ela não está acumulando riqueza, ela está trabalhando sim por uma necessidade. Esse é o debate que deve ser feito, né, nesse momento. E principalmente a decisão do STF, por os meios que ele norteou a sua decisão, né, dizendo que a pessoa aposentada especial, né, teria o privilégio de se aposentar, principalmente com tempo menor, com 25 anos de trabalho para os trabalhadores da saúde, né, ela está muito equivocada, porque é uma decisão totalmente contrária à realidade do ambiente de trabalho das pessoas, ao estresse a qual os trabalhadores do ramo da saúde estão submetidos todos os dias, a dificuldade de trabalho que se encontra, né, a demanda excessiva, a jornada de trabalho extenuante a que os trabalhadores da saúde, de um modo geral, enfrentam, né, no seu ambiente de trabalho, e principalmente o risco à vida desse trabalhador a qual está exposta, né. Sabemos nós que quando a Constituição Federal foi promulgada, o que se estava prevendo na questão da aposentadoria especial, principalmente, era o risco, a exposição ao risco do prejuízo à sua saúde. E a decisão do STF veio e levou em conta tão somente o valor a que será pago a título de aposentadoria, né? Eles precificaram o valor da saúde e da vida do trabalhador. Esqueceram do caráter totalmente social dessa decisão, né? Essa decisão, ela em nenhum momento leva em conta o risco à saúde do trabalhador a qual ele está submetido no seu ambiente de trabalho. Em nenhum momento eles pararam e analisaram qual o bem maior que se estava discutindo. Se estava discutindo a vida do trabalhador, se isso foi o que norteou essa decisão, não estava, então, isso não está posto na decisão, né? A decisão trata tão somente do cancelamento da aposentadoria especial, e sim da possibilidade de continuar trabalhando, e em nenhum momento fala do risco ao que o trabalhador está submetido, em nenhum momento fala a questão da vida, o bem maior que nós todos temos, né? Então, é um equívoco na minha ótica a decisão ao qual foi proferida pelo STF nessa matéria, né? Essa decisão do STF também, como já dito pela doutora Sonilde, ela não difere em nenhum momento de decisões anteriormente proferidas por este tribunal em matérias de caráter previdenciário, né? De longa data, os direitos sociais vêm sendo precificados, vêm sendo atropelados, como se fosse um benefício aos trabalhadores poderem usufruir, como se fosse uma benesse aos trabalhadores poderem ter uma aposentadoria, né? Esquecem que a aposentadoria é oriunda das contribuições dos trabalhadores ao longo de sua vida de trabalho, né? Tratam como se a aposentadoria fosse
um benefício sem qualquer contraprestação do trabalhador, o que não é verdade. Correto? O trabalhador vem dando a sua vida. Quantos casos agora nós tivemos no atual momento que nós vivemos nessa pandemia de trabalhadores da saúde contaminados pela Covid? Quem vai atuar na linha de frente num caso de uma pandemia? É o trabalhador da saúde. Ele está lá expondo a sua vida ao risco, expondo o seu bem maior que a vida, em prol dos seus semelhantes, em prol, né, das pessoas enfermas que precisam de atendimento à saúde, né? Em nenhum momento isso foi levado em consideração. Então é uma decisão muito triste, muito na contramão dos direitos sociais previstos na Constituição. Esse é o primeiro aspecto que eu gostaria de abordar aqui e colocar no debate com vocês, né? O segundo aspecto são os efeitos práticos dessa decisão no campo da vida de todos nós, né? Na vida dos trabalhadores, né? Ainda temos a hipótese, né, que bem a decisão colocou, que optando em trabalhar, né, optando o trabalhador da saúde em cessar o seu benefício de aposentadoria especial para aqueles que já estão aposentados, ele cessará, ele perderá esse benefício, né? Ele terá que fazer uma opção entre o valor de salário pago pela empresa empregadora ou aposentadoria. Pois bem, nós sabemos que o valor da aposentadoria paga de longa data, ele não é um valor que garanta de maneira digna o sustento, a qualidade de vida do trabalhador, né? Isso vem de longa data já, que viemos enfrentando questões nesse sentido, inúmeras demandas de revisão de benefícios, né? E o simples fato de quando a pessoa se aposenta, passa a receber um valor menor do que na ativa estava, né? Ou valor menor do que estava recebendo a título de salário da empresa, já é uma prova clara do valor defasado da aposentadoria. Pois bem, isso era, né, é o que vem sendo pautado nessa nossa discussão. E também a gente não pode se esquecer de falar que com a emenda constitucional 103, este valor vai ficar ainda mais defasado, né? Este valor vai ter um prejuízo maior ainda. Por quê? Porque ele é oriundo da média, né, de toda a vida de trabalho, iniciando, né, em 60%. Pois bem, é um equívoco maior ainda essa emenda constitucional 103, e o STF vem com a decisão do tema 709 e também piora a vida do trabalhador da saúde, né? Para aquele trabalhador que já se encontra aposentado, nós entendemos que ele, ao fazer essa opção entre continuar trabalhando ou ele optar em receber o salário dele de aposentado, né, ele poderá, se optar em continuar trabalhando, ele poderá discutir uma nova concessão de aposentadoria, porque a vida de trabalho dele está totalmente aberta novamente. Nós poderemos fazer uma nova discussão e ainda optar e ainda fazer um novo encaminhamento para buscar a concessão de um benefício de aposentadoria, né, diverso do benefício de aposentadoria especial, né? Terá que ser analisado uma nova possibilidade de aposentadoria para ele, um novo encaminhamento administrativo, um novo benefício, ok? Para aquele trabalhador que já tem o benefício encaminhado, né, ele, pelos moldes que foram postos na decisão, ele poderá optar pela decisão, né, de concessão do benefício, ou poderá, a partir do momento, pedir a suspensão dela a partir do momento que for reconhecido o direito, né, e não querer efetivá-la neste primeiro momento, né, e poderá haver um novo encaminhamento também. Então, teremos aí inúmeras hipóteses a serem analisadas para os trabalhadores, mas a decisão ela é totalmente desfavorável
aos trabalhadores do ramo da saúde e ela põe fim, de uma maneira ou outra, né, à aposentadoria especial, né? Ela traz um prejuízo a todos os trabalhadores, pondo fim à aposentadoria especial, né? Por quê? Porque para quem já está aposentado, ele vai ter que optar em se manter trabalhando ou optar pela aposentadoria. Para quem quiser se aposentar dos dias atuais, ele tem, com a emenda constitucional 103, que cumprir com idade mínima e tempo, e ainda vai ter um valor inferior ao que era pago nos moldes, né, do que vinha sendo do previsto na Lei 8.213, né, de 91, dada a fórmula de cálculo, correto? Então, a aposentadoria especial, mais uma vez, né, está sendo obstaculizada de todas as maneiras ao trabalhador da saúde, e o que mais temos a lamentar é a maneira como estão passando a mensagem que uma pessoa aposentada de maneira especial, que deu a sua vida em prol do trabalho, está sendo beneficiada, está tendo um benefício diferenciado. Isso é muito, a palavra que me vem à memória nesse momento é muito triste para o nosso momento de vida, tá? Porque parece que essa pessoa tem um benefício de se aposentar jovem, com total saúde, e poderia ficar no mercado de trabalho. Isso me leva a crer que os jogadores estão totalmente à mercê da realidade de trabalho enfrentada pelos trabalhadores do ramo da saúde, totalmente desconhecendo a rotina e a jornada de trabalho dos trabalhadores da saúde. E assim, eu encerro essa minha primeira parte, devolvendo a palavra à nossa companheira Maria Lúcia. Muito obrigada, Cristiana, pela tua participação também. Bem, notícias nada animadoras, assim, né? Aqui algumas colegas nos cumprimentando. Vamos ver se... Boa tarde, pessoal. Obrigada, doutora Valdete. Parabéns, doutora Valdete. Excelente reflexão. Lamentável essa decisão. Só continuamos a trabalhar por necessidade. Minha pergunta: se existe alguma maneira de reverter essa decisão? Outra consideração aqui. O STF considerou apenas a questão financeira aos cofres da Previdência, mas esqueceu que enquanto esse trabalhador mantém seu vínculo com a empresa, ele mantém sua contribuição ao INSS. Outro questionamento: se não reverter, temos quanto tempo para decidir? Outra pergunta: tem data para os trabalhadores para definir? Uma outra pergunta: optando em cessar o benefício especial, é possível encaminhar a aposentadoria por tempo de contribuição, já tendo este tempo? Outra participação aqui. Essas perguntas, né? Tá, vamos, estão entrando muitas perguntas. Vamos, então, por partes aqui. Vamos vendo essas perguntas, então, aqui que foram, a questão do tempo, se tem alguma maneira, se tem alguma forma de reverter a decisão. Acho que não, porque já passou pelo STF, mas passo as perguntas para vocês, Cristiano, doutora Sonilde, doutora Valdete. Bom, vamos lá então, né? Reverter essa decisão no tocante ao direito em si, mudar a decisão e poder cumular a aposentadoria especial com o trabalho na atividade especial, no nosso entendimento, a gente não vê essa possibilidade de modificar essa decisão, dela ser revertida, de mudar o entendimento, né? Esse tema
já estava no STF há bastante tempo, né? Ele foi sobrestado e foi afetado pela repercussão geral e ficou um tempo bem longo lá para ser debatido, né? A decisão é muito clara no sentido de considerar constitucional a exigência sobre a questão da constitucionalidade e exigência de opção entre salário de vínculo empregatício considerado prejudicial à saúde ou aposentadoria especial, né? Então ela vem e diz que é inviável essa acumulação, né? Como já dito aqui anteriormente, certo? Ele prevê a possibilidade de receber os atrasados para aquelas pessoas que têm decisões judicial em tramitação desde a data do requerimento administrativo, mas condiciona que a pessoa se afaste do trabalho, né? Então essa decisão, ela deixa muito claro a impossibilidade de acumular aposentadoria especial com o salário oriundo de atividade especial. Tanto que na decisão final eles falam em cessação de benefício, né? E isto me parece muito claro. A gente pode usar regras de hermenêutica, mas isso me parece muito claro, que quando se fala em cessação é a proibição de poder acumular esses valores, né? E o benefício, tá, ele não tem essa possibilidade, né, de ser, até mesmo, já estão discutindo essa possibilidade de ser suspenso, né, o que eu, em tese, discordo um pouco, né, porque a decisão diz o seguinte: é constitucional a vedação de continuidade da percepção de aposentadoria especial se o beneficiário permanece laborando em atividade especial ou a ela retorna, seja essa atividade especial aquela que ensejou a aposentação precoce ou não. Então, a decisão, ela me parece muito clara, tá, nesse sentido, de vedar a continuidade numa atividade especial, e vejamos bem que aqui ela fala na atividade especial que gerou a aposentação ou em outra, né? Ou seja, a pessoa só pode trabalhar em atividade que não seja considerada prejudicial à saúde. Aqui leia-se atividade insalubre, periculosa e penosa, né? E ainda eles colocam que se a pessoa retornar à atividade especial, ela terá o valor da sua aposentadoria cessada, né? Então isso me fica muito claro, a vedação de continuidade, né? Então eles entraram no tema, eles enfrentaram essa discussão, né? Quanto ao o segurado poder solicitar uma outra aposentadoria, né? Se não me engano, foi uma segunda pergunta, aposentadoria por tempo de contribuição, né? Que eu estou acompanhando um pouquinho aqui no chat. Ele, uma vez renunciando à aposentadoria especial, né? Uma vez requerendo a cessação deste benefício, eu não vejo nenhum impedimento, né? Uma vez que cessado o benefício, ele vai estar com a vida previdenciária aberta, que ele faça um novo encaminhamento, que ele requeira uma outra aposentadoria que não uma aposentadoria especial, tá? Por quê? Para requerer benefício previdenciário, o segurado tem que implementar os requisitos previstos na legislação. A legislação previdenciária, ela é bem objetiva quanto às questões de requisitos a serem implementados. E uma vez os requisitos implementados, o segurado pode utilizá-los, gozá-lo deles, quando melhor lhe convir, né? Então, eu não vejo nenhum impedimento para isso. Inclusive, nós já tivemos alguns casos no passado que nós tivemos a cessação de benefícios, né, em virtude de alteração de entendimento jurisprudencial, e fizemos um novo requerimento e conseguimos
outros benefícios de aposentadoria para os segurados, né, que implementaram os requisitos previstos na legislação. Então, os requisitos eles são objetivos e, uma vez implementados, o segurado poderá utilizá-los dele, né? Então, não vejo nenhum impedimento nesse ponto. A doutora Sonilde gostaria de falar alguma coisa sobre essas questões? Sim, eu posso complementar as questões que já foram faladas. Só assim, para ter um fio de esperança, né, eu sempre digo que tem uma das perguntas ali, assim, tem como modificar isso? Essa decisão só poderia ser modificada através de uma revisão da tese, né? Então, nada impede que, por exemplo, nós temos uma tese no STJ, que é a 692, que diz respeito à devolução dos valores que são recebidos por medidas que foram antecipadas, né, por tutela antecipada. Essa tese do STJ, ela diz que os valores têm que ser devolvidos quando chega lá no final do processo e perde o processo, a pessoa já recebeu, ela vai ter que devolver. Só que se mostrou tão injusta e teve um movimento todo depois disso que acabou ocorrendo uma proposta de revisão dessa tese. O que se espera que aconteça isso, que seja revisada, porque é muito injusto, a pessoa recebe, através de uma medida judicial, o benefício de boa-fé, depois chega lá no final, é julgado improcedente e ela tem que, além de não ganhar o processo, tem que devolver essas parcelas. Então, eu digo assim, só para a gente manter um fiapo de esperança, essa tese poderia, em tese, ser revista num momento posterior. Tendo em vista que, neste momento, eu acho pouco improvável, mas, né, como eu disse, sou uma pessoa que tem muita esperança, talvez mude esse cenário e num cenário mais favorável possa ser modificada, porque é uma grande injustiça, na verdade, que realmente acaba com a aposentadoria especial. Com relação ali que o doutor Cristiano também referiu, se é cessação ou suspensão, porque na descrição do voto, no voto do ministro relator, o Dias Toffoli, ele chega a falar em suspensão, mas é bem claro, e eu acho até que vai ser objeto de embargo de declaração esse tópico, mas no meu entendimento nem precisaria, porque eu concordo com o doutor Cristiano que está bem claro na fixação da tese, que seria cessação. E é mais importante ser cessação do que suspensão, exatamente porque aí ele possibilita, como nós não temos mais a possibilidade de desaposentação, então é muito melhor que cesse o benefício, porque assim ele dá a possibilidade de postulação de um novo benefício. E também, em relação à aposentadoria por tempo de contribuição, tem uma questão só que eu queria complementar também a fala do doutor Cristiano, porque as mulheres que têm aposentadoria especial é porque completaram 25 anos de tempo especial. Se na conversão desse tempo especial de 25 anos, que é majorado em 1,2, elas fecham, as mulheres, o tempo necessário para aposentadoria por tempo de contribuição. E o homem também, porque o homem, o multiplicador é 1,4, ou seja, aumenta 40% o tempo de 25 anos, que fecha exatamente o tempo de contribuição para homens, que é 35 na aposentadoria por tempo de contribuição. O grande problema é que na aposentadoria por tempo de contribuição de pessoas mais jovens, como é o caso do pessoal que trabalha na área da saúde, que tem 25 anos de tempo de contribuição, é muito afetado pelo fator previdenciário. Mas vai ter que ser feita uma análise, eu acho que cada caso vai ter que fazer um planejamento de aposentadoria, para ver o que é mais favorável. Por exemplo, se pegar uma pessoa de 47, 49, 50 anos, daqui a pouco, fazendo a conta de quanto ela vai ganhar numa aposentadoria por tempo de contribuição, ainda que seja menor, mas durante todo o tempo que ela vai receber, que se for contar, por exemplo, uma mulher até 60 anos, que é a idade para aposentadoria especial, talvez possa ser mais vantajoso enquanto investimento do que ela não se aposentar. Então, acho que vai exigir um planejamento de cada caso para ver quais as possibilidades.
Ou também, talvez seja uma vantagem ela não fazer agora e ver pelas regras de transição da aposentadoria, das regras transitórias da emenda constitucional, para ver se ela não cairia em uma daquelas 4 regras para obter uma aposentadoria que fosse um pouco mais, menos pior, digamos assim, do que a aposentadoria por tempo de contribuição com a aplicação direta do fator previdenciário. E a outra pergunta que perguntaram, qual é o tempo que a gente tem para fazer isso, eu preciso fazer isso agora, né, que eu acho que é uma angústia. A decisão, ela ainda não transitou em julgado e provavelmente vai ter embargo de declaração. Então, tem que ficar atento a partir do momento que essa decisão transitar em julgado, é que a pessoa terá que tomar essa medida. Mas as pessoas poderão comprovar também que não, que fizeram a alteração contratual, que fizeram a alteração de atividade. Uma coisa muito curiosa é que o INSS, ele coloca todos os tipos de obstáculos para reconhecer a especialidade. Então, tudo não é especial. Como que ele vai fazer agora o INSS? Ele vai ter que inverter as suas posições, porque agora ele vai ter um trabalhador que vai dizer, não estou mais em atividade insalubre, que antes o INSS dizia, olha, se tu intercala com outras atividades que não têm exposição, ela não é caracterizada especialidade. Então, agora, o segurado vai ter que afirmar que não é especial, e o INSS será que vai ficar com a sua mesma postura, ou vai mudar e começar a dizer que é especial? Bom, se ele começar a dizer que tudo é especial, de certo modo, vai dar, pelo menos, para alegar aquela mesma atividade, aquela mesma função, o mesmo setor, como sendo especial, para fins de enquadramento como tempo especial. Então, tem que, primeira coisa, aguardar a decisão transitar em julgado, e aí ver esse procedimento. Ou vai mudar, ou vai fazer o pedido de cessação, ou vai fazer uma daquelas alternativas. Vai ser aberto um prazo, o INSS não pode, daqueles que já estão aposentados, cortar imediatamente, porque ele vai ter que ver, vai ter que dar o período, vai ter que dar o contraditório para a pessoa poder fazer a sua defesa. Qual é o grande problema? É que se a pessoa permanece e fica discutindo se ela está ou não, e se ficar comprovado que ela está, aí sim ela poderá ter que devolver esses valores, né? Então, esse é o grande problema. Bom, continuando aqui, a Márcia, lamentável, enquanto usamos máscaras para silenciar, as decisões estão sendo tomadas. A Ana Lúcia, que a aposentadoria não especial terá em conta o fator idade, lamentável. Temos uma pergunta aqui da professora Ninon, a coordenadora do grupo de enfermagem. Muito obrigada por estar participando conosco, professora Ninon. Ela pergunta, então, boa tarde, colegas com aposentadoria especial que estão em área administrativa e recebem grau mínimo ou médio de insalubridade, terão a insalubridade cancelada? Pergunta o seguinte, e também outro questionamento para a doutora Sonilde: se a pessoa em gozo de benefício de aposentadoria especial optar por cessar o recebimento da aposentadoria e continuar trabalhando em área insalubre, quando sair efetivamente da área insalubre, ela retoma o benefício da aposentadoria especial? Primeiro, em relação à insalubridade, a pergunta anterior, é que, na verdade, o fato de receber insalubridade em grau mínimo, em grau médio ou em grau máximo, ele não, por si, ele caracteriza a atividade especial para fins previdenciários. Então, uma coisa é a questão trabalhista e a outra é a previdenciária. Para ser caracterizado como especial no previdenciário, se verifica através do PPP, onde vem descritas quais são as atividades e se há exposição, o LPCAT também, o Laudo Técnico de Condições Ambientais, que vai dizer de que modo se dá essa exposição.
se ela é permanente, se ela é intermitente ou se ela é eventual. Então, por exemplo, o INSS, ele indefere quando a pessoa, além de ter, eventualmente, entra em locais que são nocivos, ela faz atividades administrativas. Então, pode ver como um número enorme de benefícios de reconhecimento de tempo que não são feitos, exatamente porque o INSS alega, olha, essa pessoa não fica permanentemente exposta, porque ela tem atividades administrativas. Então, isso também é uma coisa que pode ser verificada através de um PPP atual, de quem está trabalhando e aposentado, para ver quais são as atividades atuais, que podem ser diferentes da época que a pessoa tenha se aposentado, para essa discussão junto à manutenção ou não do benefício. Mas não tem a ver, o adicional não vai perder a verba trabalhista o fato de estar ou não aposentado por invalidez, tá? É uma primeira questão. A segunda pergunta, eu acho que agora eu me perdi, era... Deixa eu ver. Não, sobre o que era, Maria Lúcia? Assim, se a pessoa, em gozo de benefício de aposentadoria especial, optar por cessar o recebimento da aposentadoria e continuar trabalhando em área insalubre, quando sair efetivamente da área insalubre, ela retoma o benefício da aposentadoria especial? Pela decisão do STF, não seria, esse benefício não ficaria suspenso, ele seria cessado, seria encerrado. Então, ela pode pedir um benefício novo, porque pode ser mais vantajoso para ela, esse novo, porque daí incluiria as contribuições feitas a partir daquele benefício. Por isso que eu disse, se fosse suspensão daquele, ela teria que retomar aquele, mas ela não poderia incluir o período contributivo posterior, porque para incluir o período contributivo posterior de um benefício que não foi cancelado, teria que desaposentar, e isso não é mais possível. Então, com a decisão do STF, no meu entendimento também fica claro que é cessação, isso permite que ela veja no leque de possibilidades qual é o mais vantajoso, naquele momento que ela vai se aposentar. Bom, seguindo aqui. Parabéns, complicado mesmo. A Rosângela nos cumprimentando. Boa tarde, colegas e palestrantes. Mais uma pergunta aqui da Beatriz. Quem estiver aposentado e continua trabalhando, mas optar por deixar o trabalho, terá algum prazo para deixar o trabalho sem deixar de ganhar a aposentadoria? Bom, aqui eu vou me atrever a responder um pouquinho o seguinte. Em primeiro lugar, né, como já dito até aqui, a gente salientado, ainda não se teve, né, a decisão o trânsito em julgado dessa decisão do STF, né, ela terá, acredito, embargos de declaração, até porque tem que ter a discussão quanto à devolução ou não dos valores, e até aqui eu vejo que tem uma pergunta aqui sobre a devolução de valores que não sejam, né, de tutela, que tem aqui no chat. Eu acredito que essa devolução, ela, quando do julgamento da desaposentação, o STF já pautou entendimento, dizendo que a devolução dos valores recebidos enquanto aposentados, como eles foram recebidos de boa fé e também eram de caráter alimentar, eles não eram passível de devolução pelo segurado, né? E principalmente porque eles foram concedidos, né, mediante decisão judicial, certo? Isso nos processos judiciais, né? Quanto aos valores recebidos, né, sem ser por questão de antecipação de tutela, a gente entende que tem o mesmo caráter alimentar e também a mesma origem do pagamento, que também foram recebidos de boa fé,
né? Então, não são passíveis de devolução, né? Quanto à questão de poder encaminhar um novo benefício, como, né, já salientado aqui, uma vez cancelada a aposentadoria, a pessoa vai ter essa possibilidade, né, tendo contribuições até os dias de hoje, ainda que aposentado, tendo tido o vínculo, né, de trabalho vindo até os dias atuais, vai poder computar essas contribuições, né, vai ter aí a sua vida previdenciária reaberta, né, e também a possibilidade de fazer um novo encaminhamento e verificar a questão dos requisitos lá, quando deste novo pedido administrativo, certo? E quanto a possibilidade, só me relembra um pouquinho, Maria Lúcia, por gentileza, a questão do questionamento, por favor, que seria a possibilidade de o prazo, né? Agora estou me lembrando, a questão do prazo para fazer o requerimento junto ao INSS, seria Tem isso? algum prazo para deixar o trabalho sem deixar de ganhar a aposentadoria? Tá. Esse prazo, digamos assim, específico, ainda não se tem, né? Porque como a decisão ainda não transitou em julgado, não se está correndo nenhum prazo para o trabalhador, digamos, ir até o INSS ou fazer ainda na plataforma digital algum requerimento com a opção entre continuar recebendo o valor da aposentadoria ou o valor do seu salário de vínculo mantido, né? E a opção entre um e outro. Então, esse prazo ainda não está correndo. Acreditamos que, a partir do momento que a decisão transitar em julgado e o INSS começar a intimar as pessoas para fazer essa opção, ele terá que dar um prazo para essas pessoas fazerem essa opção, terá que possibilitar ao segurado a escolha, né, de valores entre o valor pago pela aposentadoria ou o valor pago através do seu vínculo empregatício. Então, acreditamos que ele terá aí um encaminhamento nesse sentido, né, onde ele concederá ao segurado um prazo mínimo para fazer essa opção e esse encaminhamento junto ao INSS. Está sem microfone, Maria Lúcia. Obrigada. Doutora Sonilde, alguma consideração? Com relação à devolução dos valores que não sejam de tutela, entra na mesma regra, então não há na decisão nenhuma referência que terão que ser devolvidos esses valores, principalmente porque a decisão ainda nem transitou em julgado. Então, a partir do momento do trânsito em julgado dessa decisão, é que as pessoas deverão tomar essa decisão. Então, valeria daqui para frente, mas não que as pessoas terão que devolver em períodos anteriores, em momento que ainda nem tinha a validade essa decisão do STF. E eu penso que o INSS vai publicar, vai tomar alguma decisão, porque vai gerar muito conflito, muita discussão e muita procura do INSS, que nesse momento também está com várias dificuldades, e certamente o INSS vai padronizar, vai divulgar isso, vai alertar, vai dar o prazo para as pessoas fazerem as suas defesas, porque tem pessoas que se aposentaram e estão em outra atividade completamente diferente. Então, o INSS vai ver todos que estão trabalhando, porque aparece ali no CNIS, no Cadastro Nacional de Informações Sociais, mas não significa que todas essas pessoas tenham as exatas mesmas condições de quando se aposentou. E eu acho ainda que é discutível a questão de quem recebe a aposentadoria especial através de uma decisão judicial, porque no meu entendimento o INSS, antes de notificar essas pessoas, ele teria que fazer a desconstituição dessas decisões através de uma ação rescisória. Mas no Brasil as coisas estão um pouco estranhas, e tem até aquela lei que disse, que foi através da medida provisória, agora convertida em lei, que diz que o INSS pode revogar
benefícios concedidos judicialmente através de uma perícia. Então, isso poderia também através de um procedimento administrativo, talvez, sem precisar a desconstituição através da rescisória. Mas, ainda assim, a própria instrução normativa, que é a norma interna do INSS, ela traz lá no artigo 253, 254, dizendo que para acessar um benefício, o INSS tem que abrir o contraditório e dar um prazo que me parece de 60 dias, tem um prazo de, se não me engano, 60 dias, para que seja apresentada a defesa do segurado. Então, e aí, após isso, poderá ser cessado, então, ou não o benefício. Então, não é algo que tenha que correr hoje, fazer alguma coisa assim, tem que esperar a primeira decisão, e aí aguardar, ver qual vai ser a padronização que o INSS vai dar, porque são inúmeros casos, e não é só na área da saúde, são várias outras áreas que também têm o benefício da aposentadoria especial. Então, não há, assim, uma corrida desenfreada que precisa ser feita hoje ou amanhã. Tá. Bom, várias perguntas chegando aqui. Pergunta da Célia, pelo falado, realmente já está valendo, é isso? Outra pergunta do enfermeiro Daniel, presidente do Corém, qual a aplicabilidade de aprovarmos uma lei federal aprovando a aposentadoria especial para a enfermagem com 25 anos de atividade profissional, com recebimento pelo teto, independente do tempo de contribuição? Mais uma pergunta aqui, se a gente abrir mão da aposentadoria especial, quando a gente voltar a pedir uma aposentadoria, vai ser a média e percebido sobre 60% ou sobre os 100% como era até agora? E uma terceira pergunta aqui, sobre devolução de valores que não sejam de tutela. E outra, os aposentados receberão uma notificação do INSS comunicando que deverão deixar o trabalho, também já foi respondido. Para essas perguntas, lembrando que a gente tem nosso tempo, assim, está se aproximando do final, nós planejamos de ficar aqui até às 15h30, né, e podemos fazer mais um bloco de perguntas e encerrando, então... Mais uma? Aqui. Se a pessoa tivesse aposentadoria normal, ela poderia continuar trabalhando na sua atividade, que é insalubre, e receber os 2 salários, né? E também se o hospital já tem algum parecer sobre a situação, né, que vocês saibam. Aqui na associação, não sabemos ainda se tem um parecer ou não. E acho que encerrando, e depois a gente abre para fala, então, da presidente do SERGS, a enfermeira Cláudia, e presidente do Corém, o Daniel. Bom, com relação ali, se o hospital já tem algum parecer sobre a situação, eu acho que os empregadores, de modo geral, assim como o INSS vai padronizar alguma forma de facilitar essa questão, eu acho que os empregadores também vão tomar alguma providência no sentido de propiciar a troca de setor, no sentido de possibilitar acordos, talvez, para saída. Então, eu acho que tudo é muito novo e ninguém se articulou ainda nesse sentido. Mas eu acho que essas questões podem ser trabalhadas junto aos empregadores para facilitar essa questão. Se vai ter, por exemplo, hospitais, eu acho que nesse momento que nós enfrentamos de grave crise sanitária, me parece que não é interessante para o hospital que nenhum empregado encerre o seu trabalho, porque já está com falta de pessoal. Então, não sei o que pode ser articulado nesse sentido. Se a pessoa tivesse aposentadoria normal, ela pode continuar trabalhando em qualquer atividade. A única modalidade que veda o trabalho total é a aposentadoria por invalidez.
A aposentadoria especial, ela só proíbe a atividade se ela for com exposição permanente, né? Então, não há nenhum problema se for outro tipo de aposentadoria por tempo de contribuição ou aposentadoria por idade, por exemplo. Uma outra pergunta que eu vi aqui é com relação ao valor do benefício quando faz um novo benefício. Por exemplo, não acessa agora, continua trabalhando e depois vai fazer uma nova aposentadoria. Sim, nessa nova aposentadoria vai entrar no critério de cálculo da emenda constitucional 103, que é 60% da média de todas as contribuições, mais 2% por ano excedente, se for aposentadoria por tempo de contribuição, mulheres excedente a 15 e homens excedente a 20, aí vai contar os dois percentuais. Só que tem um detalhe, para mulheres que tenham 25 anos de tempo especial, que já elas já terão 30, com mais 5 anos, elas conseguem a integralidade, daí acaba ganhando 100%. Então, pode não ser tão ruim essa conversão, se a pessoa, mas aí tem que testar as regras de transição, para ver em que momento a pessoa vai implementar os requisitos de cada regra, para ver qual é digamos, a melhor. Mas cairia nesse modelo de cálculo que foi implementado pela reforma, porque ela diz que daí vale para todos os benefícios. Deixa eu ver aqui, eu não entendi a pergunta do Daniel, qual a aplicabilidade de aprovarmos uma lei federal, aprovando a aposentadoria especial para a enfermagem, com 25 anos de atividade profissional, com recebimento pelo teto, porque o recebimento sempre, de acordo com a emenda constitucional, o recebimento sempre vai ser com base naquela metodologia de cálculo. Então, para ter pelo teto, teria que ter um número de anos, 40 anos homens ou 35 mulheres, e ter todas as contribuições pelo teto, e ainda assim tem aquele problema do teto, que é feito, as contribuições, elas são atualizadas pelos índices de correção, e não são com base no teto atual. Então, essa situação praticamente não é vislumbrada. Quanto à pergunta ali, né, que tem sobre a questão da aposentadoria, né, que a senhora Márcia Fabres faz, se a gente abrir mão da aposentadoria especial, quando a gente voltar a pedir uma aposentadoria, vai ser a média e percebido 60% ou 100%, né, como era até agora. Aqui, entendo que a gente deve analisar essa pergunta limitado ao tempo que ela implementa os requisitos, né, Por que eu saliento isso? Porque nós temos a emenda constitucional 103, que eu vou chamar agora de nova previdência, né, que tem essa questão onde se altera toda a previdência, se altera a fórmula de cálculo, principalmente, que se inicia em 60%, mais 2% a cada ano. A gente tem que aqui ter como data final para analisar a concessão de uma nova aposentadoria para o segurado a data da emenda constitucional. Então, nós temos que fazer um planejamento previdenciário para essa pessoa até a data de 12 de novembro de 2019, que é quando, né, a data final, a data inicial, melhor dizendo, passa a valer a emenda constitucional 103, né, e também um planejamento previdenciário até os dias de hoje, já com a nova previdência, para verificar para ela aonde ela fecha os requisitos, e aí verificar a fórmula de cálculo que poderá resultar num benefício com melhor valor. Porque sempre que a gente fala de aposentadoria, né, nós estamos buscando, né, um melhor valor de aposentadoria, de salário para o segurado poder se manter, né, na melhor idade, né? Então, quando a gente verifica uma decisão dessa do STF, onde ele diz que tem que cessar o benefício de aposentadoria especial, né, para aqueles segurados que querem continuar trabalhando em atividade especial, que tem que
a impossibilidade de acumular o valor de salário de uma atividade especial com valor de aposentadoria especial, né, nós entendemos que está reaberta a possibilidade de análise e de concessão de um novo benefício, levando em conta toda a vida de trabalho deste segurado. Então, nós temos que analisar aqui a possibilidade de uma aposentadoria para ele, né, até a data de início da emenda constitucional 103, para verificar como ficará o valor de benefício dele. Qual a melhor maneira de se pedir um benefício para ele? Por quê? Porque ele, tendo direito adquirido a um melhor salário, tem que, ainda que a Previdência não conceda isso, nós temos possibilidade na esfera judicial de vir a buscar isso para ele também, mostrando que ele implementava os requisitos anterior à vigência da emenda constitucional número 103 e buscar isso para ele, né, ainda que na esfera judicial, para que ele tenha um valor de benefício maior e que a gente consiga aí, então, também uma execução de valores atrasados, uma revisão da sua aposentadoria, né? Então, sempre que for imposto ao segurado, né, como está sendo colocado nessa decisão, uma opção entre a aposentadoria especial e o salário, para a concessão de um novo benefício de aposentadoria, nós temos que ter muito claro essa data limite de quando ele implementa os requisitos e fazer a análise mediante a legislação vigente naquela época da implementação dos requisitos para verificar para ele qual a melhor opção de valor, né? Como devemos buscar isso, né? Como devemos encaminhar isso, porque isso existe garantias legais, tanto na esfera administrativa quanto na esfera judicial, para que possamos buscar um benefício de melhor valor para ele, né? Que possamos buscar uma garantia de um salário mais próximo do teto ou no teto possível, uma vez que temos o teto como um limitador, né, de valor. Então, essa possibilidade terá que ser muito bem examinada, né, muito bem verificada diante da situação de cada trabalhador também, né. Uma vez reaberta essa opção, digo aqui novamente, nós temos que nos atentarmos para a data fim da implementação dos requisitos para a concessão do benefício, né? E no tocante também, tem uma pergunta aqui, também quanto à atividade não insalubre, só complementando, né, o que já foi dito, nós também temos, para aquelas pessoas que tiveram a concessão de um benefício especial e que continuam trabalhando na atividade hospitalar, porém, em uma atividade diversa para a qual foi contratado e que não estão expostos de maneira habitual e permanente, como prevê a legislação, a agentes nocivos no seu trabalho, deve ser feita essa prova também, né, e tentar aí, se for o caso, se vier um impedimento do INSS, né, na esfera administrativa, dizendo que é impossível acumular, deve ser feita a prova disso e deve ser feita uma discussão comprovando que houve uma alteração na atividade dessa pessoa e principalmente no seu ambiente de trabalho e que possibilita a essa pessoa receber uma aposentadoria especial e continuar exercendo a atividade que ela está exercendo, porque é diversa da qual era quando ela se aposentou, é diversa da qual ela foi contratada, houve aí uma alteração, né, do ambiente de trabalho e das suas atividades profissionais. Então, por isso, essa questão importante de atentarmos, né, porque tem uma pergunta também, se ela poderia continuar trabalhando na sua atividade, que é insalubre, receber os 2 salários. Entendemos que essa possibilidade, ela poderá existir desde que se consiga comprovar o ambiente que ela está trabalhando, o tipo de atividade que ela exerce, as alterações do ambiente de trabalho dela, das condições de trabalho a qual ela sofreu ao longo do vínculo de trabalho dela, né? Então, nós temos que atentar para isso também, tá? Então, são situações que nós devemos examinar caso a caso, né? Porque pode ter alterações de local de trabalho, de atividades
de um trabalhador para o outro, ainda que colegas em um determinado momento, mas que ao longo da jornada de trabalho tiveram as suas atividades passadas a serem feitas de uma maneira diferente, né, que poderá um vir a ficar com a sua aposentadoria especial, outro não, né, então essas questões vão ter que ser analisadas bem na sua peculiaridade. Bem. Obrigada, Cristiano. Doutora Sonilde, alguma complementação? Não, só dizer isso, que na verdade, quando eu referi que vai ser aplicado 60% a regra nova, é caso o trabalhador queira incluir o período que ele seguiu trabalhando, porque normalmente o salário é mais elevado nesse período e acaba aumentando a média. Como agora entra as 80%, não entra só as 80%, mas 100% das contribuições, quanto mais alto o salário, vai elevando a média. Mas, claro que pode ser feita uma análise de qual será o melhor benefício, por isso que vai ter que haver um planejamento, porque cada caso tem a sua peculiaridade. Então, alguns que preenchem as regras do direito preenchem os requisitos quando entrou em vigor a chamada reforma, que foi em 12 de novembro de 2019, poderá, conforme o seu histórico, ter uma vantagem ou não, ou talvez um novo benefício, que é o que permite também que se faça, poderá ser mais vantajoso, na medida em que aí não ficaria impedido de computar todo esse período para frente e conseguir um valor maior pelo aumento do tempo, um percentual maior também. Eu vou deixar aqui nas mensagens um material que eu fiz, que é sobre dúvidas em forma de perguntas e respostas. Então, se alguém quiser depois complementar ou ficar em dúvida, eu fiz são 15 perguntas e respostas que aborda basicamente tudo que a gente falou. Eu vou colar aqui e deixar esse material para quem tiver interesse. Seria isso, acho que já está quase encerrando. Agradecer o convite, foi um prazer participar e eu fico à disposição. Obrigada, doutora Sônia, nós que agradecemos muito. Vou chamando a Cláudia aqui e o Daniel para a gente ir finalizando. Oi, obrigada, pessoal, obrigada pela excelente palestra, tanto do Cristiano quanto a Sonilde. Eu não consegui ver a Valdete, mas acredito que tenha sido muito bom. Agradecer a Associação dos Enfermeiros, porque realmente é uma questão que está nos deixando extremamente preocupados. E eu acho que vou repetir, né, as palavras do doutor Cristiano, que não tem outra palavra para dizer a não ser infelicidade mesmo, né, e tristeza por mais essa tirada de direitos dos trabalhadores, né, e principalmente num momento muito importante como é esse momento de pandemia. A gente, mais uma vez, percebe que a gente está num barco à deriva, né, em relação a esse governo, e não só o Ministério da Saúde está sem um comandante, né, num momento tão importante, como continua a pauta de retirada de direitos, né, e de todos os trabalhadores. Começou lá atrás, lá com a reforma trabalhista, com a reforma da Previdência, e a gente vai ter uma luta muito grande aí pela frente para ver se a gente consegue barrar esse monte de perdas que nós estamos tendo. A gente quer estar aí à disposição dos colegas, tá? E queria dizer para vocês, convidá-las todas, quarta-feira, todas as quartas, o Sérgio está fazendo live, né? E agora essa semana vai ser sobre violência em todos os níveis, violência contra os profissionais, violência contra a mulher, o idoso, a criança. Então, acho interessante, quem quiser participar, é às 18 horas no Facebook do Sérgio. Obrigada, viu, Malu, pelo convite. Imagina, Cláudia, é um prazer receber vocês. Daniel, nossos parceiros de comitê. Malu e demais colegas da associação, todos os demais colegas que acompanharam, os palestrantes, foi muito prazeroso aí, importante estar atualizando os conhecimentos, né, a respeito. Né, o problema todo, então, para nós aí está na emenda constitucional 103, por isso que eu perguntei de uma lei federal, porque tem algumas promessas aí de legisladores de, né, apresentar projeto de lei para que a enfermagem tenha aposentadoria pelo teto e tudo mais, e a pergunta foi justamente para esclarecer.
é necessário que seja alterada a emenda constitucional, pelo que eu entendi, né? Para que a enfermagem possa ser acrescida ali com essa questão. Mas é lamentável que a gente tenha enfrentado esse julgamento justamente na pandemia, né? Então toda a sociedade aí nos elogiando, nos, né, parabenizando, dizendo que a gente precisa ser valorizado, e é essa valorização que a gente tem recebido, né? Não temos jornada de trabalho, não temos piso, agora não temos praticamente quase que viabilizado uma aposentadoria especial, né? Então, de fato, a retirada de direitos, a fala puxa, eu perdi o nome dela agora aqui. Doutora Valdete. A Valdete, doutora Valdete, né, se alinha com tudo que a gente vem acompanhando no dia a dia da nossa profissão, então, lamentável. E a gente espera, né? Eu também sou bastante, bastante otimista, né? Embora a profissão viva num pessimismo muito grande, eu sou muito otimista que a gente possa ainda ter chance, né? Então, são várias emendas constitucionais que a gente precisa batalhar, e mais uma agora, né? Não só a emenda 95, que trouxe, né, todo esse problema com a saúde pública, mas agora essa, né, da reforma da Previdência. Agradeço e fico à disposição para sempre estar participando com vocês. Muito obrigado. Amém. Agradeço muito a participação de todos e todas, e que a gente possa se encontrar novamente para discutir mais essas pautas, mais esses temas, e agradeço muito e até uma próxima, mesmo nesse momento de crise, mesmo nesse momento em que a enfermagem parece estar mais exposta ainda, mas que a gente possa continuar conversando e elaborando e amadurecendo algumas ideias que possam nos favorecer e possam levar ao reconhecimento do nosso trabalho. Muito obrigada a todos, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos. Malu, só queria aproveitar e agradecer a participação, né? Deixar aí o meu abraço a todos e a todas, trabalhadores da área da saúde, dizer que estamos à disposição também, né, para encaminhamento de alguma dúvida, tanto vocês quanto o SERGS tem o nosso contato também, né? Nós somos assessoria jurídica do sindicato, né? Estamos lá para assessorar os trabalhadores da área da saúde, né, os enfermeiros, as enfermeiras, né, e que o SERGS disponibiliza dos nossos contatos para encaminhamento de qualquer necessidade aí de esclarecimento de dúvidas, de encaminhamentos, tá? Mais uma vez foi uma satisfação participar, estamos sempre à disposição, né, e principalmente de fazer esse debate, né? A gente tem enfrentado muito isso também na esfera judicial, né? A questão da aposentadoria judicial, que é uma conquista de longos anos, né? Muito negado pelo INSS na esfera administrativa, certo? Então, estamos à disposição da categoria para esclarecer as dúvidas e fazer os encaminhamentos aí que forem necessários, né, para a obtenção desse e de quaisquer outros direitos de natureza previdenciária, tá bem? Então, deixo aí meu abraço e o meu agradecimento a todos e a todas, e principalmente, né, aos trabalhadores da saúde, mais uma vez, e também aos colegas aqui que tiveram conversando conosco. A doutora Sonilde e a doutora Valdete também, o meu agradecimento e meu abraço a vocês. Eu gostaria também de me despedir, dizer que nosso escritório também fica à disposição. Nós somos especializados em profissionais da área da saúde. Nós trabalhamos também com o planejamento das aposentadorias. Nós temos um trabalho que se chama análise previdenciária, onde a gente faz exatamente todo esse levantamento com base no histórico de cada um. Ficamos totalmente à disposição. Eu, como sou professora também na Universidade Federal, eu disponibilizo materiais para alunos, e aí eu já faço um material mais adequado para público geral, assim. Então, eu costumo divulgar também no nosso site, como esse material das perguntas e respostas. Tem também um vídeo onde eu abordo essas questões, e nós ficamos, eu fico completamente à disposição.
Um abraço a todos os colegas, participantes de fala, doutor Cristiano, professora Valdete, Maria Lúcia, muito obrigado, Daniel, enfim, um abraço a todos. Tchau. Obrigada, uma ótima semana para todos nós. Obrigada também. Bom ver vocês, gurias, anos que eu não vejo algumas aí. Beijo. Saudade, querida. Beijão.